Voltamos à nossa entrevista com a psicanalista Renata Conde-Vescovi, falando um pouco sobre a compulsão que nós temos, essa questão que principalmente a gente observa em crianças, adolescentes, mas o adulto também. Você me propôs como tema da nossa conversa a compulsão, e sim, eu digo que hoje o mundo ele está propenso a uma compulsão. Por quê? Porque a gente tem vivido o imediatismo da satisfação, né? Então o sujeito age no impulso, impulsivamente, tende a agir impulsivamente por obter determinada satisfação com um objeto, né? Sem se perguntar, epa, o que eu quero com isso? Né? O que de fato, o que me leva a agir nessa impulsividade? O que eu vou obter aí de uma certa satisfação? Existem outros caminhos, né, que eu possa percorrer, que não seja viciado, que seja aprisionado a uma determinada forma de satisfação com um determinado objeto? Então, esse tipo de questionamento sobre o meu ato tem ficado cada vez mais fora do pensamento humano. Exatamente. Né? O desejo é tão forte de ter aquele objeto que você não faz esse tipo de questionamento. Né? Exatamente, é uma satisfação imediata, mais do que o desejo, porque quando eu desejo, minimamente eu posso fazer uma escolha, né? E o sujeito, quando ele age na compulsão, ele não tem escolha nenhuma, ele vai numa impulsividade, é como se ele fosse escolhido pelo objeto. Né? Assim, obviamente que respeitando uma determinada patologia, um determinado sofrimento que ele vive ali. Então é uma satisfação imediata, e satisfação nem sempre é prazer. Satisfação, o sujeito responde impulsivamente, sabendo que vai encontrar ali um sofrimento e não consegue escapar disso. Como o cigarro, né? Como o cigarro. Só que o cigarro, quando a gente toca nesses objetos, assim, existe uma dependência orgânica, né? Mas eu me refiro, mais do que isso, a uma dependência psíquica, de um modo geral, né? Porque na psicanálise você não faz muito essa distinção entre o corpo orgânico e o psiquismo. O sujeito é um corpo psíquico, e que muitas vezes o seu psiquismo estabelece uma relação de dependência com um certo objeto que vai liberar determinadas substâncias, dopamina, mas a causa não está na liberação da dopamina. É porque eu fiquei impulsivo e compulsivo com determinado objeto, marcado por uma determinada questão mais simbólica de um sofrimento psíquico, que eu disparo ali a liberação de determinadas substâncias que me dão uma satisfação, a dopamina, por exemplo, que eu encontro uma satisfação, por exemplo, repetindo compulsivamente um determinado jogo na internet, né? Sim. Agora, você falou no bloco anterior na simplificação que a terapia às vezes tem tido na medicalização, né? Um reducionismo, não que a medicação ela é extremamente importante, bem prescrita, bem situada, sobretudo tem que ter precisão, né? Preciso, né? Assim, saber qual é o uso que aquela criança, aquele sujeito está fazendo naquele momento do seu sofrimento com a medicação. Sim. E a gente vê uma banalização da medicação. Você vê hoje crianças, jovens, adolescentes em muitas escolas daqui de Vitória, traficando, me desculpe o termo, Ritalina na escola, para aumentar a concentração. Quer dizer, qual a distinção desse tráfico para o tráfico ali da boca de fumo? Eu sempre me pergunto sobre isso. Sim, né? Então você vê o uso indiscriminado e abusivo, né? A relação que o sujeito hoje estabelece com esses objetos.
E é interessante, se a gente for pensar, fazer uma análise mais estrutural, diria até filosófica do que se passa hoje. Tempos atrás, em 1932, se não me engano, um filósofo muito importante chamado Walter Benjamin, ele escreveu um texto mostrando que o capitalismo no mundo seria a grande religião do homem, né? Que o capitalismo, sobretudo o capitalismo especulativo, porque é diferente do capitalismo produtivo do final do século passado. No capitalismo produtivo eu precisava renunciar a uma satisfação, trabalhar, juntar o meu dinheiro para comprar o carro desejado. Sim. Né? O capitalismo especulativo hoje trabalha com dinheiro virtual, onde eu posso tudo. Né? Que isso faz parte da nossa história. Não estou amaldiçoando com isso o modo de funcionamento do capitalismo especulativo. Sim. Mas analisando os transtornos que isso traz, né? E o Benjamin diz, então, e tem um outro filósofo da nossa contemporaneidade que eu gosto muito, esse filósofo se chama Giorgio Agamben, um grande leitor de Freud, de Lacan, né? Do psicanalista Jacques Lacan, que ele vem atualizar essa leitura do capitalismo como religião, dizendo que hoje o grande Deus da nossa contemporaneidade é o capital, né? É o capitalismo, que nos exige um gozar sem limites dos objetos. E o que acontece hoje é que há uma primazia do valor de uso do objeto, né? Então eu preciso consumir esse objeto à exaustão. E o que fica de fora hoje é esse valor de troca, né? Esse valor de partilha de um determinado objeto. Eu gosto de um determinado objeto, esse objeto tem um valor importante para mim, eu vou partilhar. Não, eu vou consumi-lo à exaustão. Né? Exclusivamente. Exclusivamente. Né? Eu não tenho aquele tempo, vamos dizer assim, de saborear o objeto, né? De curtir aquele objeto que eu sonhei para conquistar. Né? Eu rapidamente consumo esse objeto, né? Me consumo na fissura de ter aquele objeto e rapidamente eu o descarto. Então, o que tem é apenas o valor de uso. O valor de troca, de partilha se perde. Isso é permitido pelos valores da sociedade contemporânea, né? É a bola da vez. Vamos pensar um exemplo simples. Eu vou hoje à loja comprar um modelo de um telefone de última geração, enquanto eu estou ali fazendo a minha transação comercial, já vem um outro objeto, um outro telefone mais moderno me sendo ofertado. Então eu não tive nem tempo de saborear esse telefone novo aqui, eu já sou exigido, impelido a ir ter acesso a esse outro objeto. Então é exclusivamente o valor de uso, né, do objeto, sem saborear esse objeto. Usando esse mesmo raciocínio com relação ao conhecimento, isso também, em termos de ansiedade, traz um transtorno muito grande, né? Porque as pessoas, por mais que elas se especializem, né, elas estudem, elas jamais vão conseguir estar up to date, né? Atualizados permanentemente naquele assunto, porque a internet a cada segundo põe questões que são processos de atualização, né? Então isso dá uma determinada angústia, né, para as pessoas que querem estar sempre atualizadas dentro da sua profissão. Na verdade, Almir, quando você toca no termo angústia, para mim é interessante, porque o sujeito está no mundo e ele nunca está completo. Né? Aliás, essa é a grande... É aí que o sujeito sobrevive. Né? Ele sobrevive, sim, na medida em que ele pode... Ele padece de uma falta, né? de um vazio, né? Que é onde eu costumo dizer que está toda a potência criativa do ser humano. Não quer dizer que ele vai ficar no buraco, no vácuo, mas ele precisa ali ter um tempo com esse vazio, se angustiar, para que isso possa frutificar em reflexões, em busca de um saber. Né? Isso é muito claro se a gente observar as nossas crianças. Quando é que a criança ela se lança, ela está mais propensa a adquirir saber e conhecimento na escola? Quando ela vive ali o mínimo de angústia, quando ela vive o mínimo de vazio, quando ela não é mais objeto de satisfação dos pais,
né? Tampouco é dado a ela todas as possibilidades onde ela não vive ali um determinado momento de uma angústia, que isso aguce a curiosidade dela, que vai em direção ao saber. Eu acho que o que acontece é que a oferta é tão excessiva hoje, né, que o sujeito tem tido menos oportunidade de se angustiar, de parar para elaborar um saber, né? Ele é exigido cada vez mais a dar respostas imediatas, a mostrar conhecimento, a se comunicar, que é absolutamente diferente de dialogar, de ter um tempo de reflexão, um tempo de maturação. Você é exigido a produzir respostas instantâneas. E isso gera o quê? Atos compulsivos. Na compulsão, como eu disse, você não pensa, você não reflete, você age em direção a uma satisfação imediata. Renata, como o nosso tempo está chegando ao final, qual a mensagem que você passa aí, principalmente para os pais? Para os pais, eu vou dizer algo que sem culpabilização, né, mas que responsabilizem-se pelos seus filhos, suportem introduzir nos seus filhos questionamentos, né? Não se deixem levar por essa pressa em tudo responder, em tudo ofertar, porque essa angústia é dos pais, né? Assim, dos pais que vivem que tiveram, desabrocharam, vieram para um tempo da nossa história onde eles têm muitas ofertas de objetos e às vezes na culpa e na dívida querem ofertar tudo para os teus filhos e deixam de fora o mais importante da nossa história, aquilo que garante a nossa humanização, né? Emprestem voz, emprestem olhar a teus filhos, não ofertem tudo no imediatismo, né? Eu vejo o quanto que as crianças hoje, tomadas por esse imediatismo dos seus atos, excessos de joguinhos, eles têm encurtado cada vez mais o seu arco reflexo. Então são crianças que são excessivamente estimuladas pelos jogos e não conseguem parar para, numa escola, por exemplo, terem a tranquilidade de parar e raciocinar na matemática, no português. São extremamente aparelhados na tecnologia, mas não suportam conviver com esse intervalo onde a elaboração do saber se dá. Se você não tem tempo e tranquilidade para se debruçar na matemática, no português, na escola, você não elabora saber. E essa oferta de objetos, e aí entra a questão dos joguinhos, que dá a aparência de que seus filhos são extremamente antenados e inteligentes, na verdade você tem encurtado o tempo do arco reflexo, o tempo do sujeito receber uma pergunta, se deparar com uma dúvida e elaborar. Por isso, tantos transtornos de déficit de atenção na escola. As crianças não conseguem se aquietar e produzirem ali o saber consigo mesmo. Elas são excessivamente estimuladas, ligadas em muita coisa e não estão ligadas em nada. Então, pais, responsabilizem-se pelos seus filhos, suportem introduzir falta, suportem introduzir questionamentos. O vazio, ele é lugar de potência criativa. A criança precisa estar com ela mesma. Ok, Renata, muito obrigado pelas suas informações que são muito úteis, principalmente para os pais, né, que estão nos ouvindo. Espero que eu ajude, eu agradeço a oportunidade, gostaria de aproveitar e convidar aos seus telespectadores, eu coordeno na FDV, na Faculdade de Direito de Vitória, um seminário de Direito e Psicanálise, e esse ano nós estamos trabalhando a questão da adolescência, da violência e das drogas. Nós encerramos agora em junho um primeiro bloco, né, trabalhando a questão dos jovens na contemporaneidade, né, por que eles estão tão tomados por esses atos compulsivos, onde é que entram as drogas. E agora no segundo semestre nós vamos começar uma nova fase de discussão, é sempre um diálogo entre profissionais do campo do direito e psicanalistas, tem sido muito interessante e é aberto à comunidade, é aberto aos estudantes, né, e às pessoas que tiverem interesse nesse tema. Obrigado.